Boa noite! Nós estamos em 4 de maio de 2020, ainda no isolamento social, né? Alguns estão chamando de quarentena por causa do Covid-19. A nossa proposta é a de fazer um vídeo de 30 minutos, pontualmente às 19h30 até às 20 horas, todos os dias da semana, não no fim de semana, falando a respeito de gestão financeira, principalmente, mas não se limitando a isso. Pode ser gestão empresarial de modo geral, ou qualquer coisa que durante as aulas, né, meus 20 anos aí de sala de aula, tenha se colocado e eu acabe tomando como sendo interessante para ser repassado, né? O vídeo fica, claro, no Instagram durante 24 horas, como é normal, mas eu estou colocando também no canal da Valoro no YouTube. Dá uma passada lá, os vídeos estão lá e fique à vontade para fazer comentário, pergunta, talvez até questionar algum determinado ideia, né, que tenha sido exposta aqui. Vamos discutir. Eu acho que o legal é isso, é a gente trocar ideia, trocar informação. Eu hoje gostaria de falar a respeito de a comparação de fluxo de caixa e a parte contábil, né, dos registros contábeis. Vez ou outra a gente fala um pouco a respeito disso e eu lembrei hoje de um item eu acho que pode ser interessante, que é a diferença do que são os registros contábeis e os registros financeiros por fluxo de caixa e a discrepância de informação que acaba gerando e que pode gerar uma interpretação diferente para aquele que estiver analisando, mesmo que seja o gestor, o dono da empresa, né? São coisas diferentes a serem feitas. Não é uma questão de escolher entre um e outro. Os dois são importantes, tanto a parte contábil quanto a parte financeira, mas é o fluxo de caixa que, no nosso entender, acabava gerando uma melhor informação a respeito do desempenho da empresa. E o vídeo de hoje é composto justamente de alguns exemplos, né, do que acontece do ponto de vista assim, tradicional, em termos de registro contábil, e a diferença que é para a interpretação do desempenho quando você está usando o fluxo de caixa, né? Bom, como sabe, a gente não planeja, né, cada um dos vídeos. A gente simplesmente, ou provavelmente 5 minutos antes, assim, pensa em algum tema, eu vou falar a respeito disso, e vai lá e põe. Então essas coisas não são planejadas, né, como sendo uma sequência. Eu estou deixando bastante livre. Se quiser, pode colocar pedidos, né, no canal da Valoro no YouTube ou então pelo Instagram para poder a gente comentar a respeito de alguma coisa mais específica, tá bom? Bom, mas vamos voltar, vamos iniciar o tema, né, de hoje, que são essas diferenças. Bem, eu tenho defendido sempre que o seguinte, a parte contábil para as empresas é muito importante que seja feita, mas aquele grupo de informação é gerado para atender a uma necessidade do fisco, mais especificamente, para padronizar o modo como a legislação tributária é aplicada. Então é para dar uma uniformidade, né, uma justiça a respeito de como as empresas vão pagar os impostos, porque de modo geral, tem as regras que são definidas por outras pessoas que não aquelas que estão dentro da empresa sobre como tem que se fazer o registro. O que é uma receita, o que é uma despesa, como você chega no lucro. Esse lucro passa a ser tributado na alíquota de tantos % conforme cada circunstância e assim por diante, tem lá suas normas. Então o modo de se fazer o registro é tal que não é a empresa que cria essas regras. Tem entes, né, que estabelecem como isso tem que ser feito. Se você estiver fora das regras, então você não está cumprindo direito como deveria ser. O que a gente defende? Faça bem toda a parte contábil, né? Tenha seu contador, compreenda inclusive como ele está fazendo esses registros, como ele está chegando nos valores de impostos a serem pagos, como o balanço patrimonial, o demonstrativo de resultados. Se for uma empresa, inclusive SA, de capital aberto, você tem que publicar o balanço, o DRS. Tem que compreender, evidentemente, mas de qualquer modo, são determinadas regras que são formadas mesmo para... Quando são empresas com capital aberto, então mais normas existem para serem seguidas. Faça direitinho. Agora, não é isso o que vai dar uma transparência, né, um detalhamento a respeito do desempenho da empresa. Infelizmente não. E outra coisa, ele está olhando para o passado. Né, foi a respeito do que aconteceu naquele período anterior e assim por diante, como é que tem sido a evolução ao longo do tempo, do passado até agora. Do ponto de vista financeiro, que é outro planeta, como a gente costuma dizer, é só fluxo de caixa, é em regime de caixa.
Mas não é só aquele exercício de apenas registrar o que entra, o que sai da conta corrente da empresa e dos vários meios de pagamento que existem. Tem toda uma técnica para se primeiro construir o que é o plano de contas de tesouraria. Não é uma coisa trivial em que você, estou pagando a água, eu vou colocar uma conta de água, estou pagando salário, eu vou botar uma conta de salário, estou pagando prestação do banco, eu vou botar prestação do banco. Não é só isso. Tem uma quantidade grande de informação que flui da empresa para fora, né, entrando e saindo da empresa, e dentro da empresa, inclusive, que muda bastante a interpretação de desempenho dela, se ela está crescendo, por exemplo, se ela está gerando retorno para o dono que ele esperava, ou se não está, se está subindo ou se está caindo, qual é a liquidez da empresa. Isso é uma pergunta muito frequente, a respeito de quanto eu devo manter de reserva para minha empresa, considerando o comportamento dela de pagamentos e de recebimentos ao longo do tempo. E mais importante, tudo isso é gerado para o futuro. Então, do ponto de vista de fluxo de caixa financeiro, o que interessa e é realmente o futuro. O que passou, passou. Claro que a gente vai analisar os dados passados, mas o objetivo de analisar os dados passados é para entender como deve ser o comportamento da empresa no futuro. Porque assim, quando eu tenho uma visão mais fácil, mais clara a respeito do que deve acontecer lá na frente, eu tenho a possibilidade de tomar decisões agora para gerar um resultado lá na frente, seja de mitigar riscos, problemas que eventualmente podem acontecer com a empresa ou por causa do mercado, seja para aproveitar oportunidades. O que significa que quando eu tenho uma gestão financeira baseada em fluxo de caixa, significa que eu tenho mais controle a respeito do que está acontecendo com a empresa e assim eu tenho um poder maior de guiar o futuro dela. Maior, não quer dizer completo. Ainda mais quando a gente está falando agora na situação de mercado por causa do Covid que a gente está vivendo hoje. Mas eu tenho muito mais condições de guiar para onde a empresa deverá seguir. Isso com o fluxo de caixa. Então tem uma diferença muito grande dos dados que são interpretados, do que seria a contabilidade e do que seria o fluxo de caixa, né? O financeiro propriamente dito. É uma diferença muito grande. Eu já tive um cliente que, por exemplo, todos os resultados contábeis, o que seria lucro, EBITDA, tudo muito positivo, tudo funcionando bem. E sempre foi isso para o passado, sempre foi. Por outro lado, quando a gente estava analisando isso pelo fluxo de caixa, o que seria o resultado operacional da empresa, o que a gente chama de resultado operacional, o resultado operacional é um indicador que advém do modo como se classificam os valores de entradas e saídas, tá? Como eu falei, de acordo com aquelas técnicas que eu estava colocando a respeito de construção do plano de contas de tesouraria. Ele é criado também para poder dar a possibilidade de criar indicadores de desempenho. Um desses indicadores é justamente o resultado operacional, que mostra a capacidade da atividade principal da empresa, que é o motor, é o coração, é o que faz a empresa viver, se está gerando caixa ou não. Se a atividade principal não estiver gerando caixa, vai ter algum problema lá no futuro. Se estiver gerando caixa, maravilha, provavelmente o valor da empresa também está crescendo para o futuro, tá? Que é o que interessa. Bom, quando a gente estava fazendo a análise dessa empresa, uma empresa com faturamento relativamente elevado, né? Uma média empresa em torno de 100 milhões de reais ano. E aí a gente estava identificando não apenas, mas principalmente o comportamento do resultado operacional. A gente estava percebendo que apesar de todos os meses, e a gente avalia por dia, todos os meses, essa empresa ter apresentado resultado operacional positivo, ou seja, a atividade principal ter sido capaz de gerar caixa, ainda assim ela estava tendendo a cair. Isso por aplicação, né, de modelos estatísticos. Então foram vários modelos e ensaios diferentes do ponto de vista estatístico com relação à previsão. O que deve acontecer com o resultado operacional para a empresa para o futuro. Todos os ensaios que fizeram e estatisticamente significativos mostravam que existia uma tendência real, concreta, de decaimento do resultado operacional. Ou seja,
apesar de a empresa nunca ter mostrado um resultado operacional negativo e até mesmo com aqueles indicadores contábeis mostrarem que a empresa estava muito bem, que não precisava se preocupar, se continuasse no caminho em que estava, seguramente ela ia ter problema de caixa lá na frente. Então a gente estava projetando entre 6 e 12 meses, isso considerando a reserva de caixa que a empresa possuía, né? Porque ela vai queimando aquilo paulatinamente. Entre 6 e 12 meses, era a nossa previsão, ela ia começar a ter problema de caixa. E como é que funciona isso, né? Quem é empresário sabe como é que é isso, ou mesmo que você não seja empresário, deve conhecer alguém, é mais ou menos nesse seguinte sentido. Aquele mês não está indo muito bem, as vendas não estão indo muito bem, a empresa vai lá e requer normalmente capital de giro, empréstimo. Ele vai lá, contrata um valor até relativamente baixo de capital de giro e 3 dias, uma semana depois, ele quita inclusive esse empréstimo, né? Tudo bem, foi só um período e tal, mas aí daí a um tempo ele de novo busca aquele capital de giro, permanece por um tempo maior, é um volume um pouco maior, mas também quita. Aí uma terceira vez, uma quarta vez, isso vai acontecendo paulatinamente. É que nem aquela história do sapo, né, na panela, a água vai esquentando devagar, ele não percebe. O empresário está com um problema, não é problema de caixa, não é problema de falta de dinheiro. O problema dele é anterior à falta de dinheiro, é da operação, é da estrutura operacional da empresa, é da capacidade da empresa em obter os insumos e transformá-lo em algo útil que os clientes venham a necessitar. É esse processo que está com problema. Essa questão aí de projeção do resultado operacional está decaindo é apenas uma consequência desse problema anterior. E que aí precisa ser identificado, diagnosticado corretamente para poder fazer uma mudança, porque senão a empresa vai quebrar. Se continuar nesse rumo, se não for feita alguma mudança, a empresa vai quebrar. Enfim, reunimos os sócios da empresa, nós projetamos lá, né, os indicadores, né, os gráficos mostrando lá a tendência de queda, outros indicadores mostrando, olha, você até pode estar sentindo isso, porque o que acontece é que o empresário, o gestor, mesmo que não tenha os números claros na frente dele, porque ele está acostumado a lidar com a empresa e tomar decisões, a experiência permite com que ele sinta. É como se você estivesse lá num carro, né? Você está dirigindo o carro, você não entende mecânica, seu negócio é outro. Mas a gente sabe, depois que tem uma certa experiência dirigindo o carro, qual é o problema que ele pode estar tendo, se é um problema elétrico, hidráulico, mecânico, sei lá o quê. Qual é o pneu que está tendo problema, a gente sabe, a gente pode não saber exatamente o que se trata, ou talvez a extensão da gravidade do problema, a gente sente o que é. Agora, quando você passa a ter número lá no painel, dizendo, o problema é esse, tem que fazer isso, se não fizer isso, vai ter problema tal, e o custo vai ser de tanto, aí a história é outra. E é exatamente o que permite o fluxo de caixa. Ele dá precisamente o que está acontecendo com a empresa, né? E quais são os riscos, né? Quanto pode ter de desembolso de caixa e quando isso deverá acontecer lá no futuro. E isso é uma informação que é muito difícil você conseguir obter por todos aqueles dados contábeis que são criados por outro tipo de regras. E veja, eu não estou falando mal, é porque ele não foi construído para isso, na verdade. Usa-se porque é o que tem, todas as empresas precisam ter um conjunto, né, de demonstrativos contábeis e acaba, já que é isso que tem, vamos usar o que tem para poder a gente interpretar o que está acontecendo com a empresa, para poder guiá-la. Agora, você construindo um fluxo de caixa adequado, esses sinais serão muito mais visíveis. Esse é um exemplo que eu estou dando, esse resultado operacional decaindo, diz, olha, vai ter problema, se você não mudar aqui, vai ter problema da empresa. Teve uma outra situação, mas aí era para uma empresa que nos pediu para fazer uma avaliação. Era uma empresa de serviço, sabe? Terceirizado, né? Terceirização de serviço. E aí a gente recebeu os dados, fizemos lá, de acordo com as classificações todas dos dados, era a empresa que tinha empréstimos bancários. Mas, puxa, ela acabava gerando, do ponto de vista contábil, prejuízos mensais recorrentes. Não que todo mês fosse prejuízo, mas eventualmente demonstrava, né, haver prejuízo. E quando a gente foi mostrar, não era empresa de terceirização de serviços, não, isso é uma outra coisa. Era um atacadista, Quando a gente foi pegar todos aqueles números, o que a gente foi perceber? Não, a empresa não é que tivesse assim as mil maravilhas, mas ela estava melhor, ela estava indo bem.
Ela estava com resultado operacional positivo, estava crescendo, não era lá essas coisas aí mirabolantes, né? Como um foguete crescendo. Não, mas a empresa estava indo bem, estava bem estruturada, estava relativamente segura, apesar dos empréstimos que ela precisava quitar. Mas por causa da diferença do regime de competência, que normalmente não, é sempre colocado na contabilidade, e o regime de caixa, que é usado para se fazer o controle financeiro, acabava provocando uma dubiedade a respeito do que realmente estava acontecendo em termos de desempenho da empresa. O contador chegou a falar para essa empresária, né, uma empresa atacadista: olha, vamos ver o que a gente faz, talvez até uma recuperação judicial, porque a empresa não está indo bem e a tendência é que ela vá à falência. E quando a gente foi mostrar os dados para ela, não é bem assim não, olha aqui, a empresa está indo bem sim, pode não ser ainda o melhor dos mundos, mas ela está indo bem e está até numa tendência de crescimento aqui. O que precisa, evidentemente, é melhorar um aspecto ou outro, mas isso não significa que a empresa esteja com algum problema nesse sentido. Então, são interpretações até opostas, né? A gente estava mostrando lá que ela estava indo bem, enquanto que, pela contabilidade, mostrava que, na verdade, ela tinha uma tendência aí de até fechar, né? De falência. Tem uma outra situação que foi o de uma empresa, sim, era uma indústria, que também tinha um comércio, mas era essencialmente uma indústria. Puxa, interessantíssimo. É uma empresa que estava com os dados contábeis muito redondinhos, tá? Bacana. E chegou um determinado momento que o empresário estava muito preocupado porque ele estava pagando muito de prestação. Então, somando as prestações de empréstimos bancários, estava em 56 mil reais. As prestações, a amortização de juros, 56 mil reais. E isso eu não lembro exatamente quanto era a receita mensal da empresa. Eu, se não me engano, era em torno de 1 milhão e meio, por aí, tá? Mas ele ficava muito preocupado porque eram valores altos e por causa da margem, né, da indústria ser relativamente pequena, então isso acaba incomodando bastante. E de fato, era um peso muito grande e até porque o perfil dessas dívidas era de curto prazo, taxa alta, não era lá explosivo. Para as taxas de curto prazo, ele até tinha conseguido bons contratos, né? Mas ainda assim era um custo relativamente elevado. E principalmente por causa de uma situação que a empresa estava vivendo, né? Isso era antes do Covid, na verdade, mas ela estava passando por uma determinada fase que as coisas não estavam indo lá tão bem e que acabava pesando bastante, passou a pesar bastante em relação ao faturamento e essas prestações que estavam sendo pagas. E ele estava muito preocupado, então negociando com o banco, no final das contas, conseguiu negociou com o banco ia lá oferecer o empréstimo para quitar todos os outros, estendeu o prazo e diminuiu bastante a taxa de juros em relação ao que era a média que estava sendo tratada antes, né? Bacana, de 56 mil foi a 35 mil prestações, apesar dele ter estendido aí o período, dava um alívio bacana com relação à liquidez. Mas a gente, paralelamente, analisando o fluxo de caixa da empresa, ficamos assustados com uma coisa. E fomos falar com ele: olha, deixa eu mostrar aqui o relatório, com os gráficos e tudo mais, do que o fluxo de caixa está mostrando, né? A contabilidade não está, ela acaba não tendo aquelas ferramentas, porque a matéria-prima dado que usa é diferente. Então a gente criando todo aquele conjunto de informação e depois tratando isso com gráficos de análise de desempenho, estava mostrando para ele: cara, claro que é importante que você reduza a prestação por causa da liquidez da empresa, mas seu problema maior não é esse. Seu problema maior é com relação à operação da empresa. No final das contas, e resumindo, olha, a gente está entendendo aqui que o seu fornecedor aí aumentou o preço da matéria-prima e você não pôde repassar para o seu cliente, pelo menos não na mesma proporção ou semelhante. Ou então, você aumentou muito aí o estoque, isso a gente não precisa nem ver o estoque. Ou você aumentou muito o estoque da empresa e comprou errado, no final das contas, e tem comprado errado ainda, né? Ou então, realmente tem alguém desviando dinheiro aí da empresa, né? E jogando no resultado em parte do resultado operacional para mostrar o modo como estava aqui. Cara, dito e feito. Primeiro,
Aí ele analisou, e isso ele estava gerando, vamos dizer assim, um impacto na empresa de aproximadamente 300 mil reais, tá? Negativamente, 300 mil reais foi o cálculo que a gente fez. Ele foi lá e negociou com os bancos porque ele estava se sentindo, ele estava desconfortável, estava pagando 56 mil, era alto, foi baixar para 36 mil reais. Olha aí o ganho que ele teve em comparação com o que eram 300 mil reais. Né, eu não lembro exatamente o que se trata, mas eu lembro bem que o impacto eram de 300 mil reais mensais para a empresa dele. Bom, aí ele foi lá, deu uma olhada, enfim, aí ele, olha, realmente nós tivemos aqui uma equipe de compras que fez quantidades grandes, negociações grandes de compras para a indústria, e isso acabou aumentando o estoque e ainda por cima o cara estava negociando com o fornecedor para poder ficar com uma parte do valor. Quer dizer, estava correndo tanto um aumento do estoque desnecessariamente, com produtos que não eram os mais adequados para depois da saída, e ainda por cima os pagamentos que ele fazia, parte ia direto para uma das pessoas que estava lá na equipe de compra. Que não tem jeito, é batata. Se você tiver controle, você vai perceber se tiver algum tipo de desvio. Se tiver controle, vai perceber. A gente já teve uma outra situação de empresa. Puxa, isso é um caso interessante. É uma empresa de Brasília, bastante conhecida, inclusive. A gente foi falar com o dono e para poder mostrar a respeito do que a gente faz, ele ficou bastante interessado a respeito. Mas ele disse, olha, eu tenho aqui um gerente geral que está comigo já há muitos anos e é ele basicamente que cuida de toda essa parte administrativa. O cara sempre se mostrava muito ocupado, não conseguia receber a gente, desmarcou várias vezes encontros de apresentação. Mas uma vez que a gente foi lá e apresentou, ele não demonstrou muito interesse e depois falou para a gente, olha, realmente não dá, porque a dinâmica aqui tal. A gente voltou a falar, inclusive, com o empresário, com o dono, né, que ele tinha lá as atividades dele dentro da empresa de uma forma muito técnica, mas a parte administrativa ficava com esse gestor contratado. Disse, olha, isso é com ele tem lá um modo dele fazer essas coisas. Enfim, no final das contas, não evoluiu esse trabalho, a gente não iniciou o trabalho lá. Uns 3 anos depois, mais ou menos, aí a gente soube por meio de um outro empresário do mesmo ramo, olha, fulano lá teve uma decepção tremenda, aquele funcionário gerente geral que era amigo pessoal, já há muitos anos já trabalhava naquela empresa, fizeram um levantamento, ele estava desviando dinheiro, até onde se apurou, até o momento, eram 2 milhões de reais, 2 milhões de reais que o cara já tinha tirado da empresa, e o processo ainda, né, a auditoria ainda estava sendo feita para poder depois apresentar lá no processo, na queixa-crime, né? Não sei o nome que se dá, porque ele estava lá acusando criminalmente o cara. E aí precisava levantar os documentos. Auditoria, isso só auditoria, aquilo que se pode perceber, 2 milhões de reais. Até aquele momento não tinha nem acabado. Certamente era ainda mais dinheiro do que isso aí. Quando você não tem controle e o fluxo de caixa, não tem jeito. Você abre, óbvio, não significa que só porque não tem controle a pessoa que está lá do seu lado, está administrando, ela vai roubar. Não é isso. Agora, óbvio, além de você confiar na pessoa, né, você vai fazer um bom processo de seleção e vai confiar na pessoa, tem que ter controle de fluxo de caixa. Isso dificulta muito que exista desvio. Outro exemplo bacana, né, tem um cliente nosso, o que eu estou falando a respeito da discrepância, da diferença do que é o registro financeiro e o registro contábil. Então, uma empresa que prestava serviço para fazendas diversas, né? Então ele tinha ele tinha uma frota de caminhonetes que ele comprava, claro, para os funcionários e ele mesmo também nos clientes, as fazendas nos interiores desse Brasil. E aí chega um determinado, já estava trabalhando com ele há um tempo, chega um momento que aí ele comprou uma caminhonete grande dessa, eu não me lembro a marca, eu não entendo muito de carro, eu sei que era um valor muito alto. Eu lembro da proposta, se as caminhonetes comuns dos funcionários lá, ele comprava por 50 mil reais, essa daí é 250 mil reais. 250 mil reais a caminhonete. Aí a gente foi, e aí, claro, ele foi lá e registrou a caminhonete como sendo um investimento, né, em frota, em veículo. Aí, quando a gente percebeu, a gente perguntou para ele, cara, vem cá,
essa caminhonete aí está com um preço diferente do que é as outras da frota, né? Então sai de 50 mil, está aqui 250 mil. Você usa essa caminhonete para fazer as visitas? Sim, eu uso a caminhonete para ir lá nas fazendas atender meus clientes. Pô, mas você também usa essa caminhonete para passear com a família no fim de semana? Claro, né? Uma caminhonete boa dessa, luxuosa, bacana, tal, ela também serve para uso pessoal. Pô, então vamos fazer o seguinte, o que você acha? A gente vai pegar esses 250 mil reais, o preço da caminhonete, e vai dividir. 50 mil reais a gente vai jogar como sendo investimento, como sendo veículo da empresa. E os outros 200 mil reais a gente vai considerar como se fosse remuneração de capital próprio, como se fosse retirada do sócio da empresa. Faz sentido isso para você? Porque afinal de contas, se é para o trabalho, o valor da caminhonete é de 50 mil reais, não são 250 mil. Faz sentido? Esse cara não tem para onde correr, né? É lógico. E aí assim foi feito. Então a gente registrou dos 250 mil, 50 como se fosse do veículo, né? Investimento da empresa, e os outros 200 mil reais como sendo retirada do dono da empresa. Agora, do ponto de vista contábil, ele nem tem como separar. É uma nota fiscal de 250 mil reais. Ele tem que chegar como veículo aquilo dali, né? Ele poderia colocar como se fosse... Não, nem isso ele poderia. É veículo da empresa. Ele entra no ativo da empresa, os 250 mil. Não dá para ele fazer diferença. Tá vendo a diferença do que é? O que se geram os dados e as diferenças? Tem outra situação em que a empresa... Sim, é uma empresa fundada já há um tempo, e aí o cara batalhou bacana, deixou a empresa redonda, funcionando bem, gerando caixa na atividade dela, referência, vendendo inclusive para o exterior. E aí o dono estava se desligando do dia a dia da empresa porque ele tinha outros interesses, ele tinha investimentos com o pessoal nos Estados Unidos, fazendo na Europa, né, em outros países. E aí o que acontecia? Era comum ele eventualmente até viajar com parceiros, né, pagar conta, hotel, enfim, as refeições, usando o dinheiro da empresa aqui em Brasília. Aí a gente foi mostrar, olha só, dá uma olhada, esses valores aqui que estão sendo retirados da empresa estão sendo registrados como se fossem passagem aérea, referente à empresa. Mas quando a gente percebe, opa, isso aqui está sendo usado para outra finalidade, então a gente vai colocar lá como se fosse retirada, remuneração de capital próprio. Quando aparece isso lá na linha, o cara tomou um susto, porque eram 500 mil reais, 500 mil reais em cerca de 3 meses, mais ou menos. Isso porque a gente pegou 3 meses, né? Se pegasse daí ainda mais para trás, para poder checar lá todos os valores que você paga, porque a gente foi perceber aí e falou pro pessoal lá da empresa, opa, eu vejo que esse negócio aqui tá certo, e aí corrija, né? Isso daqui. Só em 3.500 mil reais, o cara tomou um susto. Caramba, eu tô, na verdade, aqui matando a empresa, porque o valor que está sendo retirado não estava sendo registrado, como se fossem retiradas, mas de fato era. E isso acabava fazendo com que o resultado dela fosse outro em relação ao que é a parte contábil. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Existem várias situações, como, por exemplo, uma empresa comercial. Ela vai lá, compra do fornecedor e depois vende para o cliente tudo a prazo, não é isso? Gente, não existe compra ou venda a prazo. Se você está vendendo, por exemplo, para o cliente, eu tenho aqui um determinado bem, aí eu vendo esse bem para receber, por exemplo, 100 reais daqui a um mês. Hoje é dia 4 de maio de 2020, então eu vou receber no dia 4 de junho de 2020 100 reais, né? O que está acontecendo na verdade? Eu estou emprestando dinheiro para o meu cliente hoje, por exemplo, por 90 reais. É exemplo, tá? Porque tem que fazer os cálculos. Por 90 reais, com o compromisso de esse cliente, com o dinheiro que eu emprestei para ele, comprar de minha vista. Então eu estou vendendo por 90 reais. Então o que está acontecendo o registro? Eu empresto para o cliente, está saindo 90 reais como crédito concedido a cliente. O cliente está comprando o produto de mim, ou seja, eu estou vendendo por 90 reais, então zerou, eu estou recebendo 90 reais hoje, então zerou, né? Emprestei 90 e recebi 90 da venda. Depois eu vou registrar lá para o futuro recebimento de 90 reais como amortização do crédito que eu concedi um mês antes, e os outros 10 reais são juros recebidos do cliente. Esses 10 reais são juros, ou seja, eu não estou vendendo o meu produto por 100 reais para receber daqui a um mês. Eu estou vendendo meu produto por 90 reais.
Os outros R$10 são juros que eu estou recebendo no meu cliente. Lá do ponto de vista contábil, eu não consigo nem registrar uma receita de juros, porque eu sou impedido de emprestar dinheiro para o meu cliente. Não é essa a minha atividade, né? Então, entra também essa diferença. Claro, eu estou simplificando vários dos exemplos por causa do nosso tempo. Por falar em tempo, já são 20 horas agora, né? E nós estamos encerrando já a live. O que eu quis, a ideia, foi perpassar por vários exemplos práticos diferentes para poder mostrar, ilustrar a diferença do que os registros contábeis e o que é os registros financeiros. São coisas bastante diferentes. São importantes, não é o caso de você fazer o financeiro. Eu não estou sugerindo, eu sempre tomo cuidado, estou sugerindo fazer o financeiro e não fazer o contábil. Não tem nada disso. Os dois fornecem informações diferentes, mas é importante fazer os dois. Tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. Deixa aí seu comentário, sua dúvida, seu descontentamento com o que ouviu. Bacana, ótimo, que vai ser um prazer aí a gente responder, tá bom? Até a próxima, amanhã estaremos aí de novo, se Deus quiser. Até mais!